dia, queridos, paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria comunicar o poderoso Evangelho com o seu coração. Queridos, a nossa série está muito gostosa. O tema dela é Focados na Base da Unidade. Esse tema é extremamente profundo, extremamente poderoso, e eu quero dizer uma coisa para você. É um tema que tem trazido coisas gloriosas em nossos corações, tem ministrado de forma tremenda. E esse tema nos tem levado a uma reflexão muito forte acerca da realidade da vida prática da igreja. Queridos, como igreja, nós somos chamados, diz a Bíblia, para ser sal da terra e a luz do mundo. Ou a luz do mundo e o sal da terra. Como luz, qual que é a função da luz? É brilhar, é clarear, é dissipar as trevas. Essa é a função da luz. Quando você acende a luz, as trevas é obrigada a ir embora. Então a função da igreja ser luz é muito forte. Aí diz que a igreja também, ela é o sal da terra. Qual que é a função do sal? Amados, o sal tem várias funções, mas uma que eu quero falar para vocês aqui é que o sal, ele provoca sede. Então, quando você come uma comida um pouquinho salgada, a sua sede vai aumentar. Então, a função da igreja como sal é provocar a sede às pessoas. Sede de quem? Sede de Deus, sede da palavra, sede da presença de Deus. É exatamente isso que Deus quer que aconteça com a igreja. Que haja uma provocação mundial, global, de sede pela vida da igreja. Então, Deus nos levou, amados, a pensar na grande questão da base da unidade. E nos levou a focar nessa questão. E eu quero, então, dentro desse contexto, o qual estou lendo a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, estou aqui focado nessa carta, algo tremendo da parte do Senhor. No versículo 16, ele fala assim: assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor e ponto final. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Gente, Deus é amor e ponto final. Aonde é a casa favorita de Deus? Porventura, não é o nosso espírito? Sim, é o nosso espírito. Nós somos a casa favorita de Deus. Paulo chamou essa casa de templo. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Então essa casa, que somos nós, foi escolhida por Deus para a sua habitação preferida. Portanto, somos a sua casa favorita. E essa casa favorita foi compartilhada com ela, amados, a essência de Deus. A essência de Deus é o amor. Deus é amor. Esse amor foi compartilhado por Deus comigo e com você. E como eu já citei muitas vezes em nossas reflexões, que esse amor é retratado pela cruz. A cruz retrata, revela o amor de Deus para com o homem e o amor de Deus ministrando homens para que amem os homens. E quando fala homens, mulheres, esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus. Esse amor nos leva a um batismo, isto é, a uma imersão, sabe? Amor não é sentimento, amor é constituição. Então eu quero estar falando no contexto de focar na base da unidade sobre pelo menos 3 itens muito fortes, que é amor, unidade e comunhão.
Amor, unidade e comunhão são três coisas distintas, porém, elas estão todas interligadas. E essas três coisas distintas e interligadas, elas são constitutivas. O que eu quero dizer? O amor não é um sentimento humano, é uma constituição divina. O que eu quero dizer? A unidade não é um esforço humano, é uma constituição divina. A comunhão não é um esforço humano, é uma constituição divina. Por isso eu quero que você entenda, nos mínimos detalhes, a forma gloriosa, tremenda e magnífica da revelação de Deus em relação à sua comunhão com o homem, a comunhão da natureza de Deus que foi colocada, implantada dentro do homem pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então, a cruz, ela foi estabelecida. A cruz de Jesus, ela fez algo extremamente grande. Ela pegou a natureza humana, colocou dentro de Deus. E pegou a natureza de Deus e colocou dentro da natureza humana. Pense comigo agora sobre a cruz. Leve o teu pensamento neste momento sobre a cruz e pensa comigo no Espírito e em oração. E você vai ter a revelação clara da cruz neste quesito. Deus, através da cruz, ele veio, trouxe para a terra o amor do Pai, através de Jesus Cristo, que é homem. Jesus é homem e Jesus é Deus. Dentro do homem Jesus estava Deus, colocando a sua natureza. E através de Jesus, liberando a sua natureza ao homem. Quando a cruz aconteceu, houve umas trevas sobre a terra. Quando Jesus morreu na cruz, o mundo respondeu com escuridão. Exatamente porque essa escuridão, essas trevas que aconteceram, foi para revelar que a partir desse momento, a visão antiga, a visão humana, ela foi dissipada e agora uma visão celestial, divina, é estabelecida, porque o grande mistério de Deus é revelado na cruz. E um dos pontos da grande revelação do mistério de Deus é o trazer da natureza divina para dentro da natureza humana. É a restauração da imagem de Deus que estava danificada pelo pecado adâmico, pelo pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden. Agora houve uma restauração. E então agora a natureza divina está dentro da natureza humana e a natureza humana está dentro da natureza divina. Por isso a cruz nunca pode ser esquecida. Jamais devemos olhar para a cruz, né, assim, e ver Jesus pendurado nela. Ele não está pendurado. Mas ele esteve lá e através desse gesto houve uma mudança radical. E hoje eu e você podemos mergulhar, vivenciar, ser batizados com este amor. Então eu te faço uma pergunta. Como eu faço para amar alguém? Eu não tenho condições de fazer nada. Eu só amo por causa do amor de Deus. Como eu faço para amar a Deus? Eu não tenho condições de amar a Deus. Está escrito nesse texto de João. Nós o amamos, vírgula, porque ele nos amou primeiro. Então o amor de Deus foi tão grande que veio e fez uma mudança radical. E por causa dessa mudança radical e dessa constituição divina na vida do homem, nós então o amamos. O amor que prestamos a Deus não vem da humanidade, mas vem da divindade na humanidade. Vou repetir detalhando. O amor de Deus na nossa vida
não vem da humanidade dentro da divindade, mas vem da divindade dentro da humanidade, certo? Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. A decisão não parte de baixo, partiu de cima. Você entende? Isso não dá o direito de eu achar que eu amo a Deus porque eu sou bom, de eu achar que eu amo meu irmão porque eu sou bom. Gente, a nossa série fala da base da unidade. Então eu preciso entender quem é a base da unidade. Aonde a base da unidade está? Qual é a casa favorita da base da unidade? Eu preciso entender isso no espírito, ganhar a realidade para o vivenciamento de toda essa Constituição. A Constituição não é para um saber humano. A Constituição não é para um ensinar humano. A Constituição é para que o humano seja instrumento do divino para a edificação da casa de Deus. Olha, você precisa ouvir muitas vezes essa reflexão, porque Deus está falando nela. A cada vez que você ouvir, vai ter um falar de Deus. E prossiga, porque algo está muito forte aqui no meu espírito. Eu vou orar e vou continuar amanhã falando dessa palavra. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais um momento. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado pela tua palavra, pelo teu espírito. Meu Deus, que o Senhor venha liberar muita vida sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.